Olá, meu nome é Maria Eduarda Xavier Vilela. Sou graduanda do 5º semestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Pampa, Campus Santana do Livramento. Hoje vou apresentar para o 13º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão o trabalho intitulado Os Reflexos da Alteração da Política Doméstica na Política Externa, uma análise do governo Michel Temer. Para a área do conhecimento Ciências Humanas, categoria Pesquisa e Inovação, Inovação Científica. Este trabalho foi elaborado por mim e pelo professor de Relações Internacionais, Rafael Balardim. O problema dessa pesquisa é entender qual a influência que a troca de presidentes exerce sobre as características da diplomacia brasileira, tendo por objeto o governo de Michel Temer, 2016 a 2018. Os objetivos específicos, então, são dois: entender como a mudança de governo esteve ligada a conceitos como neodesenvolvimentismo e neoliberalismo e identificar as diretrizes lançadas pelo governo como forma de nortear a política externa do país. A hipótese trabalhada, que foi elaborada através do método hipotético-dedutivo, é que a transição do governo trouxe para a política externa um esvaziamento, a ausência de estratégias para com as características, mas também as relações do Estado brasileiro. Para a metodologia, utilizou-se uma abordagem qualitativa, com revisão bibliográfica, levantamento de literatura contemporânea e análise documental, como jornais e sites oficiais. Como resultados, obteve-se que a mudança presidencial representou alterações iniciadas na esfera doméstica, mas com grandes reflexos na esfera internacional. Isso porque houve uma alteração da ideologia do neodesenvolvimentismo para o neoliberalismo. Foi a forma que o governo de Michel Temer encontrou de afastar, ou melhor, romper com as administrações e governos anteriores, como os governos de Dilma e Lula. Além disso, identificou a existência de uma modificação do papel do Estado como agente logístico, que até então estava sendo exercido no país, na promoção do desenvolvimento. Cabe ainda destacar que constatou um abandono das características do acumulado histórico. Isso porque o governo de Michel Temer escolheu se alinhar com os Estados Unidos e adotar uma postura mais agressiva para com a crise política da Venezuela, no lugar de construir um diálogo e ações propositivas e conciliatórias. Por fim, identificou uma distância entre o discurso e a prática, já que inicialmente o governo apresentou um projeto voltado à preservação e defesa ambiental, demonstrando compromisso, de fato, com a assinatura do Acordo de Paris. Porém, se afastou ao não fornecer políticas em sintonias com esse projeto, por exemplo, com a questão do desmatamento e as queimadas do país. Dessa forma, a hipótese elaborada lá no início dessa pesquisa foi corroborada, já que o governo de Michel Temer representou um afastamento das características do acumulado histórico. E essa pesquisa e esses resultados que obtemos possuem elevado grau de relevância, já que a partir deles podemos questionar algumas coisas. Por exemplo, até que ponto é aceitável que as ações exteriores do Brasil permaneçam atreladas à pessoa à frente do poder executivo? Quais são os limites do afastamento das características da diplomacia brasileira até então empregados? E, por fim, existe mesmo valores da sociedade brasileira ou de grupos políticos? Gostaríamos de agradecer as instituições que fomentaram este trabalho, como o Núcleo de Análise de Política Externa Brasileira e ao Grupo de Estudos Estratégicos Latino-Americanos. Obrigada!